Correia Lima 072. Sou de uma família grande. Dos 11 filhos, 7 são homens e todos nós estudamos no Colégio Militar de Fortaleza. Quando eu entrei, em 1969, chegou a ter 4 Correia Limas simultaneamente. As lembranças gratas que tenho são o orgulho de vestir o uniforme, o cuidado com o brilho do sapato, da fivela, e o sentimento de pertencimento a um grupo único. Para mim, sempre foi um prazer participar do paradão de sexta-feira e do desfile de 7 de setembro. O ápice foram os meses do CFR, que eu digo TED, e nosso Franco, que apesar de já morto, cacarejou. Apesar de meu pai ser um coronel do Exército e ter participado da Segunda Guerra Mundial nos campos da Itália, a carreira militar, apesar do prazer descrito acima, não me atraiu, preferindo eu seguir a carreira de arquiteto. Um grande abraço a todos. Como você mencionou, Júlio César Lima Dauge, o 114. O apelido que a gente sempre brinca, eu acho, se a minha memória não falha, que era Boca Suja por causa de uma manchinha aqui, que quando eu era mais jovem, acho que ela aparecia mais. E aí o pessoal dizia que é porque eu não sabia limpar a boca depois que comia chocolate, enfim. Eu sou de um grupo, eu diria pequeno assim, que começou em 69 e de fato foi até o fim, em 75, porque vários colegas saíram em 74. Eu sou de 58 e a maior parte da turma é de 57. Então, para fazer o que era obrigatório, que era o CFR, né, que é o Centro de Formação de Reservistas, eu tive que esperar. Beleza, sou Júlio César Lima Dauge, era número 114. O nome de guerra original era César. Eu acho que, para referência, se ficar na memória maior de todos, eu diria que poderia ser Dauge, que é o sobrenome da família. Eu entrei aqui no Colégio Militar em 1969 e fiquei aqui até 75. Então foram 4 anos do que a gente chamava na época de ginasial e mais 3 anos do que a gente na época chamava de científico. A entrada aqui em 69, como é que foi? Fundamentalmente olhando para 2 características. Uma, que eu já praticava muito esporte na época. Era a época assim, que eu já tinha nadado muito a minha vida inteira, desde pequenininho no Náutico. E início de adolescência já, você cresce um pouco e tal, aí o voleibol apareceu na vida. Então tinha uma turma que praticava muito esporte e quase todo mundo falava, pô, o Colégio Militar é uma boa opção. E é uma boa escola, né? Aí eu lembro que eu conversei isso com a família, essa parte de boa escola, meus pais confirmaram, de fato é uma boa escola, havia outras na época, mas essa aqui era uma escola muito boa. Havia professores aqui que praticamente só davam aula aqui nas universidades. E então eu vim para cá. Tinha um processo seletivo, uma espécie de exame de admissão, ou um mini vestibular, né? Que a gente teve que estudar bastante matemática, português, que eram as 2 matérias assim que de fato pegavam para poder entrar aqui. E eu consegui passar, então é isso. Em 1969 eu estava aqui dentro para começar essa caminhada de fazer uma boa escola, conseguindo aliar aos estudos assim uma prática muito intensiva de esportes. Futebol, que todo mundo jogava, nadei um pouco também, porque eu sempre nadei desde criança, mas em termos assim um pouco mais sérios era o voleibol. Tinha um professor específico? Então, os professores, todos eles foram muito bons, mas eu gostaria de mencionar talvez 3 exemplos, sem nenhuma, digamos assim, né, não estou querendo assim deixar pessoas de fora e enaltecer somente esses, mas são 3 exemplos que me vêm à cabeça sempre com muita facilidade, todas as vezes que a gente está conversando sobre essa época. O primeiro é o professor Gildo, de matemática, que ele já faleceu há muito tempo atrás.
que foi o cara que, pelo menos no meu caso, ele foi 100% responsável por dizer assim: Júlio César, matemática é fácil, você vai ser um bom aluno de matemática, porque eu não era. Eu tive muita dificuldade em matemática no início, depois que eu passei pelas primeiras aulas dele, como é que eu vou dizer, aquele muro intransponível que muita gente né, percebe assim toda vez que se fala em matemática, ele ruiu. E dali em diante, matemática foi uma absoluta tranquilidade para mim. Então lembro sempre do professor Gildo como uma influência muito positiva. Mudando de matemática para português, apesar de eu ter na minha própria família um ilustríssimo professor de literatura portuguesa, que era meu pai, mas ele não era professor aqui, então eu já tinha de casa assim uma boa influência, né, pela leitura e tal, mas é o Pedro Paulo Montenegro. Porque o que eu achava interessante no Pedro Paulo, ele era muito rígido e tal, essa parte eu não gostava muito, mas nenhum jovem gostava, né? Mas ele tinha uma coisa que me chamava a atenção, que era toda a prova dele tinha uma redação. E valia muito a redação. Eu não lembro exatamente, posso estar enganado agora no peso, mas eu acho que era 30% a 40% do valor da prova era a redação. E aí com isso, trazendo de casa o hábito da leitura e tendo que fazer provas em que eu era obrigado a escrever sempre, isso foi muito importante, porque eu acho que quando você lê as coisas certas e é obrigado a se expressar, criar suas próprias ideias, colocar no papel, aí o ensino da língua portuguesa meio que se complementa, a coisa anda com mais facilidade, né? E lembro também, isso é só um exemplo que tem a ver exatamente com a minha saída do Colégio Militar e a vida que eu comecei depois. Houve um professor de física no terceiro ano científico, quero crer que era Godofredo, o nome dele. Alguns colegas falavam, não, nós vamos aí naquela época, terceiro científico, você está dizendo, não, eu vou para a Marinha, eu vou para a Aeronáutica, e eu fazia parte de um grupo que não tinha, de fato, a vocação para seguir carreira militar. Então, a nossa discussão era outra, vou fazer engenharia, vou fazer psicologia, vou fazer direito. E tinha aquela coisa de dizer, pô, mas existe o ITA, né, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, lá em São José dos Campos, que é uma grande escola de engenharia. E eu lembro que esse professor de física me apresentou uma coisa chamada IME, que era Instituto Militar de Engenharia, que era no Rio de Janeiro. E ele me trouxe um conjunto de provas, que eu lembro quando eu peguei para aquele conjunto de provas e olhei, folhei, eu disse assim, mas professor, não é múltipla escolha, isso é toda ela dissertativa. Isso é um vestibular muito difícil, né? Ele disse, mas você tem condições de fazer, é só você estudar. Então, são 3 lembranças que eu tenho, assim, porque, de fato, ao sair do Colégio Militar, eu fui para o Rio de Janeiro, onde eu já tinha família, alguns primos e tios, estudei um pouquinho mais e eu fiz o Instituto Militar de Engenharia. Fiquei 5 anos lá dentro, me formei em Engenharia Cartográfica, depois fiz mestrado em Geodésia, tive a chance de ser contratado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, em São José dos Campos, que é onde eu trabalho até hoje. E eu acho que toda essa pequena história relatada aqui, ela foi fundamental para dar, digamos assim, segurança, base, para poder ir galgando esses pequenos obstáculos. Então, olhando em retrospectiva, foi bom, foi muito bom. Pelos amigos, pelo ensino e pelo esporte. Sempre houve, então tinha a turma, bem, sem mencionar também nada muito específico, eu acho que uma coisa que sempre me caracterizou era assim, por isso que eu falei no início da... Tá bom. Então, em relação à convivência aqui, as patotinhas e grupos, eu acho que como acontece em toda a escola, né, tem a turma que só senta lá na frente, tem a turma do fundão, tem os bagunceiros, tem aqueles que nunca prestam atenção em aula, tem os que a gente chamava na época de CDFs, né? A sigla a gente não precisa traduzir aqui, todo mundo sabe do que se trata. E eu acho assim, que eu tive um equilíbrio interessante, porque eu nunca me preocupei exatamente assim, eu quero tirar 10, não era isso. Eu prestava atenção, eu estudava muito mais aquilo que eu gostava do que aquilo que eu não gostava tanto. Eu lembro até de um episódio que era um professor de história, o Dioguinho, se eu não me engano. Ele era colega do meu pai na Federal do Ceará,
Meu pai é professor de literatura portuguesa lá. E eles se encontravam de vez em quando. Eu lembro que uma vez meu pai chegou, olha, o Dioguinho falou que gosta muito de você, mas que ele fica assim meio chateado porque em matemática você está sempre tirando 9, 9,5, 10, em história você está sempre ali no 7, 7,5. Eu falei, pô, pai, é que a aula dele é muito boa e tal, mas eu não consigo estudar história assim tanto quanto eu gostava de estudar matemática. Mas por que eu estou contando tudo isso? Porque em relação à turminha, a minha turma de estudo era a turma de esporte. Então a turma que ia lá para casa, na Antônio Salles, na casa dos meus pais, era a turma que do vôlei, da natação, do futebol, não eram os CDFs. Então eu lembro que eu ia para o quadro negro, tinha um quadro negro assim no pátio da casa e vamos estudar matemática. Aí eu ficava lá no quadro resolvendo exercício de matemática e eles resolvendo junto comigo. Né? Aí eles brincam até hoje, não, o seu ensino era bom e tal, mas o melhor era a merenda que a tua avó trazia por volta das 4 horas da tarde e tal. Então a minha turminha, patotinha, foi mais essa, não era nem o fundão, bagunceiro, não era os CDFs, né? Que eu respeito também, claro. Então o que eu gostava era de esporte. Só que eu tinha essa coisa metódica, dizer, não, se eu estou aqui como aluno, eu tenho uma função principal, que eu vou prestar atenção na aula desse cara, isso é importante, eu vou estudar um pouquinho e assim eu vou levar a minha vida. Né? Eu lembro até de um depoimento da minha mãe no 3º ano científico, que ela disse assim para mim, disse, olha, tudo bem, você já se organizou para ir para o Rio de Janeiro, eu tinha 17 anos, né? Você vai fazer tentar estudar um pouco mais para encarar esse vestibular do IME, mas eu queria dizer uma coisa, eu respeitei muito todos esses anos teus aqui como aluno, você foi nota 10, nunca deu trabalho, sempre fez tudo direitinho. Mas você nunca praticou tanto esporte e namorou tanta gente quanto neste 3º ano científico. Você poderia ter feito um pouco menos disso, estudado um pouco mais, quem sabe você já teria passado direto no vestibular. Aí eu falei, pô, mãe, mas eu acho que eu fiz bem, né? Eu acho que o importante é a gente ser feliz, e eu acho que a base aqui me permitiu ser feliz depois, né? Como eu já te falei, tem essa história toda de ter conseguido ir para o Rio de Janeiro, ter me sustentado praticamente sozinho, lá fazendo o Instituto Militar de Engenharia. Depois fiz mestrado na Federal do Paraná, fui contratado para trabalhar no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, estou lá há 35 anos. E é isso, e a felicidade se complementa com os filhos, com o neto, com as companheiras, né? Eu acho que é respeito que gera amizade, como você falou. A gente tem advogados, engenheiros, médicos, colegas que seguiram carreira militar na Marinha, no Exército, na Aeronáutica. Como eu te falei, eu estou fora de Fortaleza há 45 anos, mas das poucas vezes que eu vim e consegui me reunir com eles, eu percebo que essas diferenças que as carreiras de cada um poderiam causar, né, no reencontro, elas ficam em segundo plano. Aí o respeito é que prevalece. E a amizade. É isso. Então, só para terminar, o senhor olhando para cá, não tira o olhar daqui, o senhor pode fazer alguma frase e termina com o grande para frente, custa o que custar, olhando para cá. Ah, tem que dizer... perdão. O senhor fala alguma coisa acerca desse grande momento de vocês e termina com para frente, custa o que custar, olhando para a câmera. Então, por favor. Para finalizar, então, eu queria... Não, pede, por favor. Para finalizarmos essa nossa boa conversa, eu gostaria de mencionar a importância que foi ter passado por aqui e que permaneçam acontecendo os nossos bons momentos, nossos reencontros e, como se diz, como se deve dizer aqui, é o lema, para frente, custe o que custar. O sistema Colégio Militar do Brasil, ele é assentado nas suas tradições e valores do Exército Brasileiro. E é muito dignificante observar que homens de bem, que levaram, que na verdade são homens de sucesso, que concluíram o curso no nosso colégio há 50 anos atrás, estão se reunindo para manter esse espírito de camaradagem, de amor ao Brasil e amor às tradições e valores do Exército Brasileiro. Comemorem esses 50 anos em que saíram do nosso colégio e estarem juntos mais uma vez. Parabéns! Olá, caros colegas,
da turma de 1969 do Colégio Militar. É com muita alegria que estou aqui nesse momento para dar o meu depoimento para esse documentário coordenado pelo nosso grande Walter Amaral 410. Uma ideia bastante interessante, né, de juntar nossos depoimentos e outros fatos, né, acumulados ao longo da nossa história vivida de 1969 a 75 no Colégio Militar. Benevides, 019, e vou contar aqui um pouquinho da minha história nesse período de Colégio Militar. Sou filho de coronel do Exército, da Infantaria, nascido no Hospital do Exército também, no Rio de Janeiro, Praia do Botafogo, e como filho de militar convivi com alguns de vocês cujos pais foram amigos do meu pai também. Pai de Ricardo, Ted, Catunda, Coronel Zete, Arruda e outros mais. Uma época muito interessante, onde 1964 ainda fica um pouco na memória da gente, quando na época meu pai era major do Exército. Mas voltando para o Colégio Militar, para o pré-Colégio Militar, eu fiz cursinho no Major Aston, ainda na Pedro Pereira, paralelo ali a Duque de Caxias, quando ele tinha um curso ainda na garagem da casa dele. Depois mudou para Santos Dumont e ainda fiz lá alguns meses antes de prestar o concurso de admissão como no grupo de filhos de militares. Entrei em 1969 e aí começam as boas lembranças do colégio. O trote, né? Me lembro bem, lá na ponta, ali pelo lado leste do colégio, no Guiracioli, subindo aquelas escadas do primeiro andar, e a sessão de gorradas que nos esperava, né? A proporção que a gente subia as escadas, principalmente mais para o final do lance de escadas. Eu tinha um primo, o Benevides também, que tinha entrado um ano antes que eu, e que era o meu guardião, quem me livrou de muitas gorradas. Mas por aí vão as lembranças. As lembranças de momentos de aulas como o professor, né, Coronel Danzeato, que eu acho que algum de vocês lembram, se eu não me engano, Educação Moral e Cívica, onde ele ficava muito bravo quando a gente dava uma opinião e dizia... ele questionava algo e a gente falava, eu acho, né? Então a palavra acho era algo que ele não gostava absolutamente que a gente falasse, e dizia, eu não acho nada, você tem que expressar, ser taxativo na sua opinião e colocá-la de forma firme. Isso hoje ainda uso nesse mundo corporativo que eu optei trilhar. O Galeguinho, né, professor Gildo Rosas, com a sua metodologia já naquela época relativamente inovadora, as aulas de inglês, né, com o Major, se eu não me engano, Valmir, e fora da classe, fora da sala de aula, me lembro bem também do ambulatório, do período das vacinas. Puxa, era algo que a gente tentava evitar, eu particularmente, porque era um dia que os nossos braços ficavam extremamente doloridos, né? E na medida do possível, e pesados, né? Principalmente antitetânica, eu me lembro bem. Isso um pouco das lembranças que ficaram, de colegas que nós fizemos, e grandes amizades também, os estudos nas casas
de Zé Omar da Rocha Leitão, 064 Leitão, Fernando Leal, que estudamos um pouco mais para frente, até na época de vestibular, e amizades que foram além das portas do colégio, como o próprio Elmar, que saíamos, fazíamos nossas farras de final de semana, chegando a ele a namorar, inclusive, casou depois com primas minhas. Mário Brasil, né? Brasil, também você esteve muito próximo, e a gente tinha, né, lá num determinado momento, uma ligação de maior proximidade. Você chegou a ter também um namoro com uma das minhas primas, ou seja, a gente tinha relação de colégio, dentro do colégio, tinha fora também, onde de maneira saudável a gente conviveu muito bem. Fiquei no colégio até 1974, quando eu fiz um programa de intercâmbio nos Estados Unidos por 6 meses. Retornei, já não retornei mais para o colégio, embora tenha feito no segundo ano científico o CFR, e ao voltar fui para o Baristas, prestei vestibular, engenharia mecânica na Unifor, mas fiquei só um ano e pouco. De lá fui para os Estados Unidos, onde eu continuei estudando, fiz 3 anos e alguns meses, engenharia mecânica no Tennessee Tech University, e de lá eu já ingressei, já saí a me formar numa multinacional, a Alcoa, a Aluminum Company of America, no ramo de alumínio, e aqui estou desde aquela época, no Maranhão. Eu me transferi para o Maranhão, na realidade, no retorno dos Estados Unidos, já vim direto para o Maranhão, e aqui eu encontrei a minha esposa, onde tenho 2 filhos, muito bem casado, graças a Deus, 2 filhos maravilhosos. Minha filha mora em Fortaleza, inclusive, meu filho conosco aqui está, e essa empresa tem me dado excelentes oportunidades de trabalhar em outros locais também. Minha vida não foi única exclusivamente aqui no Maranhão. Eu tive a oportunidade de ter experiências na Central e Caribe, trabalhei no Suriname, fui um ano diretor de operações de uma fábrica na Jamaica. Enfim, me realizei profissionalmente muito bem, e hoje ainda aqui estou, depois de 36 anos, na batalha, já começando a pensar naturalmente na próxima fase da vida, mas ainda, graças a Deus, com bastante energia e podendo contribuir com o crescimento do nosso país. Paro por aqui, agradeço, um abraço a todos, e vamos ver como fica nosso grande documentário. Forte abraço. Caros amigos, boa noite. Nesse momento, eu estou aqui para prestar o meu depoimento, o meu testemunho sobre esse trabalho comemorativo dos 100 anos do Colégio Militar de Fortaleza. Eu sou muito grato a essa instituição e tenho certeza que todos os amigos também o são. Esse meu testemunho visa homenagear a instituição e todos os professores, funcionários e os colegas que conviveram esses 7 anos comigo no Colégio Militar. Eu gostaria primeiro de iniciar de uma maneira muito informal, muito simples, dizendo da minha dificuldade inicial no Colégio Militar. Para entrar no Colégio Militar, antecedendo este momento, eu estudava numa escola chamada Instituto São Paulo, ali na João Pessoa, lá na Avenida da Universidade. Era de um senhor, o diretor era um ex-combatente, o proprietário da escola, e era muito rígida a escola, e eu era muito bom aluno na escola. Os senhores vão ver que eu estou colocando o meu boletim lá. E eu estava no 4º ano, e nós brigávamos para hastear a bandeira, e só os primeiros lugares que hasteavam a bandeira. E iam para aquela formatura, acho que da segunda-feira, salvo engano, e nós hasteávamos a bandeira.
E a minha preparação para o concurso do Colégio Militar foi feita pelo Instituto São Paulo, tá? E naquele momento eu tinha que fazer o exame de admissão, passei do 4º ano para o 1º ano do ginásio, e auxiliado pela dona Ana Celina, minha mãe, que me ensinava todos os dias. Então nós fizemos uma preparação de uns 4 meses para que eu pudesse fazer o concurso do Colégio Militar. Fiz o concurso, acho que foi razoavelmente bem, essa é a informação que me deu meu pai: meu filho, você foi muito bem, tá certo? Teve uns pecados, umas coisas ou outra, tal, mas foi muito bem. E eu entrei no Colégio Militar, tá? Fiquei muito feliz, mas era um mundo completamente diferente para mim. Senti muita dificuldade inicial no Colégio Militar. E eu lembro perfeitamente o primeiro dia que eu entrei no Colégio Militar. Meu pai me levou até o portão e disse para mim, apontando lá para a escadaria de entrada do colégio, lá do portão para a escadaria de entrada do colégio, dizendo assim: meu filho, ali é o Arrudinha, filho do Coronel Arruda, que é meu amigo. Vocês provavelmente vão ser amigos. E ele tinha razão, eu me tornei um amigo do Arrudinha. O Arruda é um amigo, como muitos são amigos da gente de muito tempo, mas desde aquela tenra infância que nós nos conhecemos no Colégio Militar. O ingresso no Colégio Militar, ele, como eu disse, foi duro, e os primeiros anos também, porque eu não conseguia ficar parado. Qualquer formatura que passasse mais de 5 minutos em pé, eu me sentia mal e desmaiava. Isso é uma coisa interessante, tá? E depois eu passei a nadar, passei a praticar esporte, e isso acabou. Eu tenho gratas lembranças, por exemplo, Barros foi meu professor de natação. Eu aprendi a nadar no Colégio Militar. E eu era asmático e fui curado, eu digo, da asma pela natação. A própria idade também leva a gente à cura, tá? Foram momentos muito, muito interessantes para mim, porque eu consegui ter força física e depois passei até a jogar polo aquático. Não que eu fosse bom atleta de polo aquático, mas como tinha pouca gente para jogar, tá? Mesmo eu sendo medíocre, eu conseguia participar do jogo de polo aquático. Era uma coisa bem interessante. E dessa mediocridade no polo aquático, eu, quando fui para a academia militar, passei a fazer parte tanto da seleção da infantaria como da própria academia, jogando polo aquático com os craques da nossa turma, como Walter, Tirelli, que também eram do Colégio Militar de Fortaleza, tá certo? Foi um período muito interessante para nós. E eu lembro da sala de aula, são recordações muito, muito vivas para mim, dos colegas, que a minha proximidade maior era com o Flávio Lopes de Moura, o Bacana, que era gordinho, e nós curtimos apelidar os outros, e sempre que chegava algum colega novo, nós punhamos apelidos neles, e era também muito interessante. Outra relação que eu tive muito boa também foi com o Marco Antônio, o Freire Gomes, tá? Nós nos tornamos amigos, isso já mais para o fim do Colégio Militar, já não éramos mais crianças, já éramos adolescentes, e um sem fim de amigos que nós fizemos, tá? Outra pessoa também importante das minhas relações que eu não posso contar muito, que foram com o Silfran, tá? Um grande amigo também, e muitos outros, e outros que nós éramos amigos, mas só os singularizamos como amigos já depois de adultos, tá? E digo para vocês como testemunho que estas pessoas, estes meninos que se conheceram no Colégio Militar, as almas se identificaram, e que até hoje nós nos encontramos e parece que nunca nos separamos, embora tenham passado mais de 40 anos e nós nunca nos separamos de verdade. Nos encontramos como sempre se estivéssemos juntos o tempo todo. É uma amizade muito forte, é um sentimento muito rico e que nos enche de orgulho. Eu fico muito feliz quando encontro alguém do Colégio Militar. Eu de verdade faço festa para o colega do Colégio Militar. E quem nos proporcionou isso foi essa linda, rica instituição, uma maravilhosa instituição, que serve de exemplo para todos. O meu pai, por exemplo, foi aluno da escola preparatória, meu pai foi instrutor da escola preparatória, o meu sogro foi aluno da escola preparatória e instruendo do meu pai.
tá? Uma sucessão de eventos que chegaram até a minha existência, tá? Meu pai foi meu professor no Colégio Militar, o Coronel Nunes, também de um período muito rico da minha vida, tá certo? O meu pai se tornar professor, ele era um oficial de infantaria e se tornou professor. Esse foi o início da minha chegada no Colégio Militar. Eu selecionei algumas fotografias que eu encontrei, existem muitas outras, mas eu quero lhes confessar que eu tive pouco tempo para preparar isso. Hoje nós estamos no penúltimo dia da preparação, mas eu não podia me furtar a prestar esse depoimento. Por isso eu fiz questão, mesmo de maneira muito informal, sem nenhuma preparação, de deixar registrado o meu orgulho de ter pertencido a essa instituição, de ter sido aluno dessa instituição e que essa instituição perdure por muito e muito tempo, formando brasileiros, homens e mulheres, para esse nosso Brasil do futuro, para que ele se torne logo, logo o Brasil do presente, o Brasil para todos, tá? Essa é a primeira parte, nós passamos adiante daqui a pouco. Aqui estamos nós novamente para darmos continuidade ao nosso testemunho, ao nosso depoimento sobre o nosso querido Colégio Militar de Fortaleza. Como eu lhes disse, é um depoimento muito simples, mas eu gostaria de participar, tá? E deixar isso registrado. Dentro dessa simplicidade, o que eu gostaria de apresentar agora para vocês são 2 causos que eu me lembrei do Colégio Militar, muito interessantes, para mim muito interessantes, inesquecíveis, porque eu os guardo com detalhes até hoje, e conto sempre essa história. Alguns poucos acreditam, tá? Mas são verdades, acreditem, são verdadeiras. Esses casos se deram e todos eles estão ligados a um grande evento, um importante evento da minha vida, tá? O Colégio Militar me transmitiu muitos valores. Eu era um menino muito tímido de verdade. E o Colégio Militar me transmitiu muitos valores, e esses valores foram me tornando mais aberto, mais preparado para enfrentar as adversidades da vida, mais corajoso, menos tímido, né? E desses valores, eles me marcaram muito e eles se apresentaram para mim, tá? Quando eu fiquei sozinho no Colégio Militar, quando eu fiquei interno. Isso ocorreu porque o meu pai, que se via no Colégio Militar, ele foi transferido para Tabatinga, lá na fronteira do Brasil com a Colômbia e o Peru, no Alto Solimões, para o Comando de Fronteira dos Solimões. E nós, a família toda, pensou, e eu me voluntariei para ficar. Eram aqueles valores, aquelas qualidades que estavam desabrochando ali para que eu pudesse ficar só e curtir a minha individualidade, tá? E meu pai foi e eu fui para o internato. E eu lembro de alguns, primeiro o internato era uma coisa muito difícil, nós éramos muito jovens, tá? Mas era muito divertido. E os companheiros do internato eram muito mais amigos, nós éramos muito mais unidos, mas também havia os adversários, tá? Eu não vou chamar de inimigos, mas havia os adversários. E temos algumas questões lá que eu preciso demonstrar para os senhores, tá? Para que a gente possa entender o que é que eu senti como significado dessa minha individualidade, dessa coragem que eu pensei que não tinha, e o Colégio Militar ajudou eu conhecer. O primeiro dos casos é que logo depois que nós que eu entrei no internato, os internos, queridos amigos, resolveram fazer um acampamento. E aquilo para mim era uma novidade, eu nunca tinha feito aquilo. Nós pegamos uma barraca de 10 praças e fomos para o Icaraí e montamos a barraca na praia, próximo ao mar, na areia próximo ao mar. E lá tinha uma pracinha, era um lugar ainda, não é como é hoje está dentro da cidade, mas não era como é hoje, tinha uma pracinha e os colegas, eu lembro aqui, eu quero prestar minha homenagem ao Hélio, colega que já se foi do nosso meio, mas que deixou muita saudade e que tocava um senhor violão. E nós nos reunimos, eu lembro do Hélio, acho que o Brauer, Jofre, Tirelli, me perdoe se eu não lembrar de todos,
talvez o Márcio também, o Brás. Nós fomos para essa pracinha lá, eram os colegas que estavam acampando, e tinham as meninas, começamos a conversar com as meninas começaram a cantar, e eles misturaram ali uma Fanta laranja com alguma coisa que tinha algum pouco de álcool. Eu era um menino, tomei aquilo também, comecei a ficar alegre, e no meio daquela conversação, daquela cantoria, uma menina olhou para mim e disse assim: como ele é bonitinho. O que é que me causou aquilo? Eu dei uma cambalhota para trás e fui expulso por todos eles. Vai embora, vai embora. E eu fui para a barraca, chateado, porque eu queria estar lá no meio das meninas e tal. E eu fui embora. Eu era menino demais para estar com ele. Talvez eu fosse o mais novo mesmo. E quando eu cheguei na barraca, que eu abri a barraca e olhei para a duna, eu vi um OVNI. Eu vi um disco voador. E esse disco voador fazia assim na duna. E fez umas 3 vezes. Eu me joguei dentro da barraca e olhei para fora, pus apenas a cabeça de fora. O disco voador aproximou-se e de repente sumiu e desapareceu. Ninguém acredita nisso, mas eu vi um OVNI no acampamento com os colegas do Colégio Militar lá no Icaraí. Tá? Eu sei que muita gente não vai acreditar, mas é a pura verdade. Um outro caso também interessante, também ligado a essa ida do meu pai para Tabatinga, é que houve um momento, acredito que nós estávamos no 2º ano do científico, já prontos para procurar o ingresso na AMAN ou ir para fazer faculdade, tá certo? Eu ia passar as férias com meu pai lá em Tabatinga, com a família, tá? E o meu responsável, um sujeito sensacional, que eu não vou aqui declinar o nome, o capitão que cuidava da minha mesada, daquilo que meu pai me mandava, e se responsabilizava por mim, de vez em quando me levava para a casa dele para passar o final de semana, tá certo? E cuidava dos meus interesses e cuidava de mim em favor ao meu pai, tá? Ele estava demorando a me dar o dinheiro para eu ir para Tabatinga. E eu, voluntarioso, coisa que o Colégio Militar fez comigo, encontrei um colega que era de Tabatinga, me perdoe, eu não lembro o nome dele, mas eu lembro que o apelido era Fuinha, e eu e o Fuinha conversamos e o Fuinha disse assim: Jerônimo, eu vou todo ano, eu vou para Tabatinga de carona, tá? E chego até lá de carona. Leva um pouco mais de tempo, mas as nossas férias são grandes, vale a pena. Aí eu falei: pois eu vou com você. Uma mochila, uma calça jeans, um tênis, um chinelo, 2 cuecas e 2 camisetas. E um dinheirinho no bolso que a gente tinha guardado, porque o dinheiro da minha mesada, que o meu responsável me dá, não estava lá. E nós fomos e passamos 17 dias viajando. Nós andamos de trem, quase fomos assaltados, andamos de Kombi, entramos de carona numa carroceria de uma caminhonete em Belém. Lá em Belém conhecemos umas meninas que, por coincidência, tinham ligações com a aeronáutica, e nós conseguimos chegar até uma base aérea e conseguir uma vaga num Catalina. E nós fomos desse Catalina de Belém a Manaus, e em Manaus embarcou o James, que não foi do Colégio Militar, James Domingues Paz, que era lá de Tabatinga, e embarcou conosco. Nós tivemos um pouso mais ou menos de emergência lá em Tefé, e depois, atrasado, chegamos em Tabatinga depois de 17 dias. Quando lá cheguei, minha mãe chorava, e meu pai me deu uma bronca. Quando a minha mãe se afastou de chorar, e meu pai me cumprimentou: parabéns, muito bom. Nós passamos 17 dias com uma calça, 2 cuecas e 2 camisetas. Lavava ou ficava sem, tá certo? E passeando. E de quartel em quartel, ou pegando carona, mas todo mundo nos ajudou, porque todos se identificavam com aquela farda. Tá? O Colégio Militar era muito querido. O próprio pessoal da aeronáutica, quando viu o Colégio Militar, nos deu preferência para viajar. Foi uma coisa muito importante para nós, muito bacana para isso. Eu aprendi muito nesta viagem. Conheci um pedaço do Brasil que eu não conhecia, e conheci as dificuldades de uma parte do nosso país. Tá? E além de ter conhecido
a Tabatinga e a Colômbia toda, parte da América do Sul, nessas férias, tá? Com aqueles valores que o Colégio Militar emprestou para nós, tá? E que estão vivos até hoje, graças a Deus, e espero que continue com os jovens que hoje estão aprendendo. Hoje, homens e mulheres, tá? Que serão bons brasileiros, bons cidadãos. Esses são os causos que eu tinha para contar, que eu lembro do Colégio Militar. Eu sei que existem muitos outros, mas nós vamos ouvir isso da voz dos colegas, dos depoimentos dos colegas, e que esse testemunho de todos vai enriquecer muito a história do Colégio Militar. Volto para a próxima fase. Caros amigos, falar do Colégio Militar pode parecer difícil, mas para mim, tá, é muito grato, é uma coisa muito boa falar do Colégio Militar. As relações familiares com o Colégio Militar são muito fortes. Meu pai, meu sogro, meus irmãos, eu mesmo, os filhos dos meus irmãos, as filhas dos meus irmãos, todos foram do Colégio Militar. E são bons homens e boas mulheres, cidadãos do Brasil, bons profissionais, e esses valores, esse conhecimento, essa disciplina, essa preparação para a vida, eles escolheram do Colégio Militar. Além das suas formações familiares, o Colégio Militar lhes emprestou isso também. E essas recordações, que são muito fortes, elas marcam a vida de qualquer um de nós. Hoje, quando nós nos voltamos e vemos lá atrás 100 anos de Colégio Militar, e vemos que há 50 anos nós saímos dessa instituição, tá? Nós vemos quão importante ela nos é. Como isso pesa para nós, de termos sido do Colégio Militar. Este peso importante, esse vigor que foi dado na nossa vida e que nos une, que nos irmana por termos todos sido formados nessa instituição. Como eu já lhes disse, nós nos encontramos, parece que as almas ficam brincando, ficam dançando ciranda, tá? Porque se conhece há muito tempo. Nós fomos meninos, hoje somos homens, adultos, idosos até, e nos comportamos ainda como meninos quando nos encontramos. Lembramos, fazemos todas as recordações das nossas passagens, daquilo que ganhamos. Hoje nós vemos grandes profissionais, bons pais de família, boas pessoas, bons cidadãos, gente que modifica o ambiente que está à sua volta, que melhora o mundo, graças ao Colégio Militar. Aquele dístico para frente, custe o que custar, que veio da casa de Eudoro Correia, para nós ainda é muito importante, para nós ainda disciplina o nosso olhar para o mundo. Isto enriqueceu as nossas vidas e nos irmana até hoje. Eu quero deixar o meu preito de gratidão, mais uma vez, a todos os funcionários do Colégio Militar, a todos os oficiais, as praças do Colégio Militar, a todos os professores e, em especial, aqueles amigos, aqueles colegas, aqueles irmãos que juntos fomos companheiros, fomos colegas de carteira, tá? E que fizeram com que a nossa formação fosse mais bonita, mais alegre, mais feliz, e que causou essa amizade que nós vivemos até hoje. Foi muito importante e eu queria me despedir dizendo: para frente, custe o que custar. Viva o Colégio Militar de Fortaleza, essa instituição maravilhosa. Tá? Feliz 50 anos de Colégio Militar, meus amigos, meus irmãos. Pronto, acabou. Bom dia, queridos amigos do Colégio Militar de Fortaleza, turma 69 e 75. Gostaria de cumprimentar todos na pessoa do Amaral, que está capitaneando esse projeto excelente, essa ideia magnífica, que vai deixar registrado para nós, para o resto das nossas vidas, esse tempo maravilhoso aí do Colégio Militar de Fortaleza. Meu nome é Luiz Henrique Fernandes Coelho,
meu nome de guerra era Luiz, meu número era o 004 e eu fui da turma 3 e seguintes. Eu entrei no Colégio Militar através do concurso de admissão, estudei no Colégio General Osório, lá no Major Aston, nas primeiras turmas lá naquela casa que ele comprou na Santos Dumont, e fiz parte então dessa turma, né, do Sesc Centenário. Está aí essa foto, né, nós tiramos essa foto em 72, e aqui é a minha sala de reuniões, onde eu trabalho uma parte do dia, de modo que estou gravando esse depoimento aqui com muita emoção e com muita satisfação. Eu era um garoto do interior, eu nasci em Caicó e estudei muito em casa. Quando vim para Fortaleza, fiz um ano no Colégio Cearense para obter o diploma de conclusão do curso primário e depois então tive a necessidade de ir lá para o Major Aston, me preparar melhor para o concurso de admissão. Naquele tempo existiam as vagas dos filhos dos militares e me parece, não tenho bem certeza, que as vagas dos filhos dos civis vinham em decorrência do não preenchimento de todas as vagas pelos filhos militares. Então era um concurso muito disputado. Mas eu alcancei êxito, né, logrei êxito na aprovação. Meus pais talvez compreendiam, obviamente, muito melhor do que eu a importância de entrar para uma instituição de ensino da STIC, do Colégio Militar de Fortaleza, ficaram muito felizes e foi muito emocionante, tá certo, o recebimento dessa notícia, dessa aprovação. Para mim, desde esse momento já foi uma experiência muito grande, porque eu, quando jovem, uma criança basicamente, com 10 anos, já tinha passado para um nível vamos dizer assim, de uma prova dessa magnitude, de um concurso dessa magnitude, e isso foi o começo da minha preparação para toda a vida. Aprovado então no exame, nunca esquecerei as grandes emoções que se passaram, receber as fardas, primeira vez que entrei lá naquele portão, naquela guaritazinha, fardado. Eu fui semi-interno no colégio. Meu pai, acho que tinha também essa ideia de que quanto mais tempo eu passasse no colégio, melhor ainda seria meu aproveitamento, minha formação, e aí eu fui semi-interno. Durante um ano, o internato era só para os filhos militares, mas o semi-internato podia também o filho de civil ser. E eram poucas vagas, mas eu consegui ser semi-interno, e eu passava o dia todo no colégio. Eram o primeiro contato com aquela instituição me marcou muito, né? Então, a gente tinha emoções se sucedendo, né? A rotina das aulas, o respeito que a gente começava a ter pelos professores, ficar em posição de sentido quando o professor entrava na sala de aula, né? Eu destaco dos meus mestres o que mais realmente me causou profundo, vamos dizer assim, um impacto, era o professor Pedro Paulo Montenegro, professor de português, porque ele era muito rígido, ele era uma pessoa extremamente culta, extremamente competente como professor, e eu também tinha muita dificuldade na matéria, eu nunca fui muito bom em português, e aí esse impacto de encontrar um professor de português daquele nível, isso me marcou muito. Também as aulas de francês, né? Nós tínhamos inglês e francês, acho que todos se lembram, eu nunca tinha tido contato nenhum com essa matéria, então tudo isso era novo, tudo isso era novidade, tudo isso foi enrijecendo a minha personalidade e a minha preparação para a vida. Do Colégio Militar, dos mestres, né, todos eles passaram grandes lições para nós. Também do corpo militar, também dos oficiais, me lembro do Capitão Melo, me lembro do Major Carvalho, comandante do corpo de alunos, das formaturas, do Tenente Rondo de lá, se não me engano, naquela área de esportes, né? Porque isso foi uma coisa que me trouxe muita novidade, incorporou o meu ser, que foi a prática dos esportes, né? Semi-interna, a gente tinha uma rotina bem definida também, que foi outra grande coisa que se incorporou à minha rotina, ter uma rotina muito bem definida, e o esporte passou a ser parte da minha vida,
Até hoje eu continuo praticando esportes, até hoje eu tenho uma vida ativa, acho que por isso que me permite ter uma boa saúde. Me lembro muito também dos comandantes, né? Porque quando nós entramos logo, o Coronel Petrônio estava deixando, e aí foi o Coronel Haroldo X da Fonseca. Você veja, como um jovenzinho como eu me lembro do nome do comandante como um todo, e depois Coronel Irã Ribeiro Arnes. Dessa vida no Colégio Militar, desses anos, eu me lembro muito perfeitamente de algumas coisas que me marcaram muito. Uma, a barbearia. Ora, eu era garoto, né? Ali no interior, o carro estava no barbeiro, era uma coisa assim e tal, mamãe ia, não sei o que e tal. E na hora pronto, eu ia para uma barbearia no Colégio Militar, a gente tinha que manter o cabelo cortado. Aquilo dali era uma coisa para mim, eu não esqueço isso, a barbearia do Colégio Militar. Daí também não me esqueço ali daquela questão, por exemplo, da disciplina de ter as vagas dos carros marcadas. Então tinha o Coronel Moura, tinha um Cinca preto, aí tinha lá a vaga do carro do Coronel Moura, e eu ficava pensando, algum dia eu vou poder ter uma vaga de um carro, a minha vaga do meu carro marcada. Também o cassino dos oficiais, né? O cassino dos oficiais para mim representava o atingimento, tá certo? A recompensa pelo trabalho, pelo esforço. Então, aquelas pessoas que podiam adentrar ali foram pessoas que estudaram, que trabalharam, que conseguiram, por seus méritos, chegar ali. Outras grandes lições que levam desse tempo era, por exemplo, você procurar fazer tudo bem feito. Então, a gente ensaiava as formaturas. As formaturas, para mim, eram dias excepcionais, quando existiam aquelas formaturas noturnas, quando existiam as formaturas lá no campo de futebol, no pátio externo ali, e nos desfiles do 7 de setembro. Então a gente ensaiava, então aquilo me ensinou que para fazer uma coisa bem feita não pode ser só uma boa ideia, você tem que ralar muito, você tem que trabalhar, você tem que se preparar para que aquilo possa acontecer de forma bem feita. A excelente ideia é fundamental, mas você fazer bem feito requer todo um esforço, toda uma dedicação. Então todas essas lições que foram me passadas pelo Colégio Militar, eu adicionaria ainda dezenas, poderia passar o dia todo falando que o mérito, lá não existia preto, branco, gordo, magro, não existia filho de coronel, nem de general, nem de civil, existia apenas o mérito. Se nós nos esforçarmos, se nós tirarmos boas notas, se nós tínhamos um bom comportamento, se nós cumprimos nossas tarefas, nós éramos recompensados por isso. Dentre todas essas lições, uma das que mais me marcou foi o Código de Honra, que era um compromisso que o jovem, que o garoto assumia com ele mesmo e com seus colegas de não colar. Isso me impressionava, isso me marcou, isso é uma lição e foi uma lição que eu levo para toda a minha vida. Você fazer uma prova e não precisar que outra pessoa esteja lhe vigiando, esteja ali fiscalizando, porque intimamente você tem um código, você tem a honra de poder fazer aquela prova com seus conhecimentos. Isso para mim falta muito hoje na sociedade brasileira, esse princípio da honestidade e da ética. O companheirismo, o respeito, saber aguardar a sua vez, saber ser humilde, só falar quando era chamado ou era dado a sua vez de falar, você se manifestar com propriedade. Tudo isso foi o começo da minha formação, foi o que eu fui e me transformei no que sou hoje. Eu abri as portas na minha família para o Colégio Militar. Depois de mim, todos os filhos de civis, todos os irmãos que tinham, meus primos, homens, veio o Gustavo, vieram o Gustavo, meu irmão, veio o Cid, o Pedro, o Paulo, o André. Todos nós fizemos Colégio Militar de Fortaleza, todos nós hoje temos o que agradecer, tá certo, daquela experiência que aquela casa de Eudório do Correia passou para a gente. Para frente, custa o que custar. Esse lema também ficou muito gravado na minha mente, na minha formação, no que eu faço hoje para a minha família, no que eu faço hoje no meu trabalho, com meus colaboradores, com as pessoas que estão em torno de mim. Eu só tenho a agradecer ao Colégio Militar de Fortaleza, eu só tenho a agradecer a essa instituição por tudo que me proporcionou, e é com muita satisfação que digo isso e que procuro divulgar ao máximo esses valores e de onde eles vieram. Muito obrigado a todos e um bom dia.
toda essa relação de amizade, de camaradagem que começou em 1969, vamos com 50 anos daqui a camisa comemorando, perdura até hoje. Eu tenho um filho que seguiu a carreira do Exército, a gente se encontra, é sempre muito animado, a gente volta, relembra aqueles tempos de aquelas brincadeiras, as aulas, as provas. Eu me lembro muito da banda, eu gostava de tocar caixa no Paradão, nos desfiles de 7 de setembro. E tem também recordações dos jogos, das disputas de futebol entre C2 e D2. É muito interessante tudo isso, relembrar tudo isso, a gente fica até emocionado. E a relação de hoje, dos seus amigos hoje, são os mesmos do Colégio Militar? Amizades que duram há bastante tempo, perduram desde aquela época. O pessoal que foi para o Exército, a gente se encontra sempre. Eu tenho frequentado, à medida do possível, as reuniões da turma. Tem o pessoal que foi para a Marinha, com quem eu tenho um contato mais estreito. Sempre que eu estou em Fortaleza, que tem eventos da turma, eu procuro comparecer. Eventualmente, eu vou à casa de alguém. Tudo isso eu acho que é muito importante e acompanha, a gente vai acompanhando, mantendo essa relação que começou ali, praticamente na infância. O que é que você achou desse projeto? O que é que você achou desse projeto de gravar? Eu achei... Não, repete, esse projeto... Eu achei esse projeto, essa ideia do nosso Walter, uma ideia muito boa, porque fica registrado, né? A vida é curta, o tempo está passando, a gente vai deixando para depois, e a gente agora está tendo uma oportunidade de rememorar as passagens, os amigos, e deixar alguma coisa gravado para todos. Eu não poderia ter ficado fora disso, estou participando disso com muita honra, com muito orgulho, de deixar para vocês, para mim também, mas principalmente para meus amigos, deixar aqui um recado, uma passagem, uma imagem, uma mensagem. Para finalizar, eu vou deixar uma mensagem breve, curta. Quando tiver ruim as coisas, mantenha o equilíbrio que vai passar. Tudo passa nessa vida. E quando tiver muito legal também, aproveita bastante, porque também vai passar. Isso não é minha, essa mensagem. Eu vi aí outro dia num vídeo de WhatsApp, eu achei muito interessante. Eu acho que isso é uma boa filosofia para a pessoa ter consigo. Muito obrigado a todos. Um abraço e um beijo no coração de todos. Já tá. Bom, tudo começou com meu pai, Djalma Meirelles. Ele foi da primeira turma da aeronáutica, ele era praça, então ele era um militar muito vibrador, e a minha mãe era professora. Então eu fiz a alfabetização na escola Geni Gomes, dentro da base aérea de Fortaleza, orientado pelo meu pai, e eu me preparei para o concurso do Colégio Militar. A minha mãe me colocou para estudar, e eu fiz o cursinho do Major Aston. Teve um simulado próximo do concurso para os filhos de militares, e eu me lembro que eu fui bem em português e matemática, mas história e geografia eu me dei muito mal, mandura do Major Aston, e fomos para o concurso. No dia de olhar o resultado, eu comecei lá dos últimos para cima, olhei várias vezes a última página, não vi meu nome, fui subindo, achei que não tinha passado, me afastei lá do quadro, voltei, continuei, vi meu nome lá em primeiro lugar. Isso marcou muito minha vida, isso é um orgulho que eu tenho de mim mesmo. Depois, Colégio Militar, foi lá onde tudo começou, foi uma coisa maravilhosa. Eu gostava tanto do Colégio Militar que eu pedi ao meu pai para ser interno.
e não podia, porque interno só dos outros estados. Eu fui um período semi-interno, aquilo era uma maravilha. Era como fosse a minha primeira profissão. A prática de esporte, o estudo. Eu não vou falar de amigos, citar nomes, porque com certeza eu vou esquecer. Eu vou falar algumas passagens que eu tive na casa dos meus amigos, estudando. Por exemplo, com o Enio, com o Fred, com o Dedeu, com o João Guilherme, com o Marco Antônio, que a gente jogava tênis. E teve uma época muito interessante que era uma brincadeira, era lúdico. A gente participava do colégio militar e depois no círculo militar, jogando tênis, jogando futebol. Um abraço também pro Aziz. Lá no colégio tinha a figura do Tenente Ronald, que eventualmente me anotava e eu ficava de castigo lá sexta-feira até mais tarde. Para me safar, eu fui para a banda de música, entendeu? Isso é uma passagem legal, porque fui para a banda de música, lá eu entrei na banda, a gente podia se mexer, conversar, recebi o coronel naquele paradão, era uma maravilha e acabou esse problema. E eu me lembro de algumas passagens, aquele debate de história, né? O pessoal pegava lá no rodapé, tinha uns grupos. Me lembro muito do Coronel Facó. Inclusive, quando o Fortaleza perdia para o Ceará, uma vez eu fiquei até com trauma. Me expulsou antes de começar a aula. Você fora, casaco fora. Bom, no concurso que eu tirei o primeiro lugar, eu ganhei uma caneta. Só que a caneta não durou muito. Eu acho que o filho do Bububu levou minha caneta, mas não tenho certeza. Lembro de alguns professores, professor de matemática, Gildo Rosas. Ah, professor, mestre, se eu tivesse 2 fileiras de peito, eu era uma porca. Lembro daquelas paradas, do cara lendo aqueles boletins lá, do pessoal punido. Essas são mais ou menos algumas passagens. E lembro também da formatura que teve do ginásio, lá no campo de esporte. Eu queria deixar um grande abraço para todos os amigos. Eu queria deixar registrado que eu tenho muita honra em ser amigo de vocês. Agradecer o Walter, essa ideia brilhante, a força que ele deu, porque eu perdi o prazo. Estamos gravando já em cima do laço. E que a nossa amizade perdure enquanto vivermos, pudermos conviver e compartilhar. Porque sempre que eu encontro com a rapaziada, parece que a gente volta no tempo, vira criança, e isso faz um bem para a alma, isso não tem preço. Muito obrigado a todos. A minha vida de estudante começou cedo, alfabetização na base aérea de Fortaleza, lá perto da pista, professora Zilmar. Depois eu passei pelo Colégio Cearense e foi quando eu tive a oportunidade de conhecer o primeiro amigo nosso, Israel de França Pessoa Júnior. E aí meus pais me incentivaram muito a estudar. Eu não fazia muito gosto por estudo não, mas minha mãe me obrigava a estudar. Daí eu me preparei no curso do Major Aston, orientado pelo meu pai, e consegui me aprovar no concurso. Não tinha a menor ideia de que eu ia ser aprovado, bem aprovado como fui, em primeiro lugar. Inclusive, no dia que eu fui olhar o resultado, eu comecei lá de baixo, cheguei até a me afastar lá do quadro, pensei que não tinha passado e, para minha surpresa, eu era o primeiro. A turma, qual foi a turma que você entrou?
Entrou para que turma logo assim que entrou no militar? Estudou no Major Aston, né? Estudei no Major Aston. Aston Guilherme da Silva. Eu fui da turma, se não me engano, A1, B2, C2 e D2. Tudo 2. E eu me lembro de uma viagem que a gente fez para Natal. Ficamos hospedados lá no quartel do Exército, foi muito bom. Quando chegou no final do ginásio, apareceram as opções das escolas militares, né? Colégio Naval, preparatória do Exército e da Aeronáutica. Meu pai era da Aeronáutica, eu teria uma vocação natural para seguir a Aeronáutica, mas eu já tinha alguma coisa na vista e por causa disso eu não cheguei nem a cogitar. E tive interesse pela Marinha. Fiz o concurso aqui na Escola de Aprendiz. Graças ao Colégio Militar, eu não precisei fazer provas de matemática, português, essas coisas. Foi só o psicotécnico muito puxado, 2 dias, mas eu fiz com alguns companheiros. E antes de sair esse resultado do Colégio Naval, sobraram as vagas na preparatória do Exército e eu fui contactado e eu aceitei. Então eu fui para o Exército. Foi uma viagem muito interessante. A gente foi de ônibus, o capitão Leite foi levar a gente. Eu me lembro, o pessoal mareava no ônibus, não chegava nunca. Bastante gente, eu me lembro do Frota, do Aquiles, do Tadeu, bastante gente nesse ônibus. O Luiz Henrique. E aí eu cheguei a ficar 1 mês lá na preparatória, na adaptação com o Tenente Santos Lima. Me lembro da turma aí do Exército do Vilebaldo. E aí quando saiu o resultado da Marinha, eu e o Luiz Henrique, num cometão. Nós fomos de Campinas para o Rio de Janeiro. E aí eu segui a carreira militar. Devo tudo isso ao nosso brioso Colégio Militar de Fortaleza. Muito grato. Certo. Queridos colegas, aqui é o Maia 450, oriundo de Quixadá. Eu cheguei a Fortaleza em 1968 por uma recomendação de meu tio Haroldo, que incentivava muito meu pai a me encaminhar para o Colégio Militar. Lá já estava o João Wellington Maia, que era sobrinho e meu primo legítimo. Ora, meu pai chegou para mim e disse assim: filho, o que é que você quer para entrar para o Colégio Militar? Eu falei, a televisão estava chegando em Quixadá, mas Fortaleza já existia. Eu falei, eu quero uma televisão, pai. O meu pai imediatamente providenciou a televisão e eu segui para Fortaleza em 68, para a escolinha do Major Aston, e passamos aquele ano estudando com Natrot, Belém, Loyola, Antônio José, Perdigão e mais outros, né? E acho que tinham 2 turnos, né? A escolinha, tá bom, gente? Eu não estou lembrando direito agora, mas era muito agradável, a gente ficava perto esperando a hora da aula, ali numa cobertura que tinha, numa marquise que tinha. Aí tocava a hora, a gente chegava lá e o major plantava a chibata. Ele realmente foi fenomenal, que eu consegui passar no primeiro concurso. No dia do resultado, eu muito tenso, fiquei no carro de meu pai e ele foi lá ver e voltou feliz da vida para que em 69 nós entrássemos no colégio. Dali ele foi à loja Camiseiro, que era famosa na época, não sei se ainda existe, e mandou providenciar as fardas, né? Tá. Eu me encontro aqui no recinto da Academia Militar das Agulhas Negras, que é uma biblioteca com aproximadamente 70 anos, vem desde a criação da AMAN. Eu vou agora discernir sobre a minha trajetória. Gente, eu morei em 7 endereços em Fortaleza. Comecei pelo São João do Tauape, depois eu passei pela Barão de Aratanha,
Aí o meu pai resolveu se mudar de Quixadá para Fortaleza e nós moramos na Capitão Antônio de Aguiar e depois na Antônio Augusto. E ali, em 17 de março de 1970, eu perdi meu pai. Aquilo foi uma tragédia, aquilo foi, assim, um golpe duríssimo na minha vida e que teve reflexo durante todo aquele ano. Daqui a pouco eu prossigo. Então, gente, depois da Antônio Augusto, né, da morte de papai, a minha mãe, com muitas dificuldades, ela chegou a escrever até para o presidente da República na época, Corte Silva. Depois ela escreveu para o Exército Azul Médici para nos ajudar, porque em seguida entraram o meu irmão Tarcísio, 523, e o Danilo, 583, no colégio, né, me seguindo. Então, aí, nessa trajetória, a minha mãe voltou para Quixadá, né, e eu fui morar em Prefeito José Walter, com a minha tia Anita. Gente, era muito difícil. Vocês iam para casa, aí na aldeota, no carro dos pais de vocês, etc. Poxa, a gente saía do colégio em direção à Praça José de Alencar, a pé, a 12h30, por aí assim, para pegar o ônibus para Zé Walter. Lá para 1h30 a gente chegava no Zé Walter. Era muita dificuldade. E depois essa dificuldade toda inverteu, porque a minha tia Anita resolveu morar mais próximo da Polícia Federal, onde meu tio trabalhava, e nós fomos para Dona Leopoldina, do lado do colégio, né? E aí ali a gente vivenciou muitos momentos bons. Eu estava esquecendo que nesse meio, eu e Tarcísio fomos internos e a gente também sofreu muito, porque a gente era bicho no internato. Então nós levamos muito trote do próprio companheiro de turma, Demóstenes, e do Fuinha. Com relação ao Fuinha, meus amigos, não foi brincadeira não. Certa ocasião, ele desarrumava a minha cama e a do Tarcísio. Ele enchia o saco, pessoal. Aí um dia na ceia, às 21 horas, Fuinha veio nos incomodar, tá certo? E ele me deu uma porrada. Mas ele tomou o troco imediatamente do Tarcísio. Mas ele apanhou um bocado. Bom, aí, indo morar na Dona Leopoldina, né? Eu estou me lembrando aqui de dois comandantes de companhia de alunos, que foi o capitão Benoni, me lembro do sargento Mendes, do Augusto. Me lembro muito do dia que o Mendes se dirigiu a mim pelo nome, porque até era 450, Maia, 450, Maia. Um dia o Mendes falou Maia, para resolver alguma coisa lá. E tinha o Augusto também, né? O tenente Ronald nos dava orientação, inclusive de natureza sexual, né? Ele dizia que não era bom a gente praticar o combate 5 dedos, não é? Mas naquela altura já era meio tarde, né? Eu só não ganhava do Menezes na punheta. Eu acho, né? Não sei. Tinha o André também. Então, o negócio não era brincadeira não, gente. E ali nas companhias também tinha um cara, um tenente meio gordo, que tinha um Dodge Dart azul. Nossa, eu admirava muito aquele carro. Falando um pouco dos professores, né? Eu não lembro da maioria. Eu não sei porque eu não tenho uma revista. Tentei copiar do Aquiles. Todas as vezes que eu ia a Fortaleza, gente, eu visitava o colégio, visitei o colégio nesses 40 anos que a gente veio para cá, para Resende, né? Eu adorava as aulas do professor Denizar Macedo. Eu sou apaixonado por geografia, não sei porque que eu não fiz o curso de geografia, mas na verdade eu prefiro assistir geografia, que é a descrição da Terra como que nela existe, não é? Geografia. Então eu achava fantásticas as aulas. E eu, além da aula, eu só lia o livro uma vez e ia para a prova, gente. Eu passei por média, lógico, não fui de cabeça.
Mas história era mais difícil. Eu me lembro de uma passagem daqueles debates do Coronel Danziato, em que um dos colegas fez uma pergunta sobre qual bairro de Lisboa havia sido destruído por um maremoto. Eu tinha estudado aquilo, eu respondi de imediato, o bairro de Alfama, e ganhamos os 6 pontos, a nossa equipe, né? Aí o Chiquinho da Biologia, o Major Valmir, Maia, Nova Caia, Menezes, você é freguês, Coronel Vetter, brilhou, amiguinho, quando a gente acertava lá uma questão, né? E o professor de análise combinatória, puxa, me foge o nome dele, né? Ele chegava no quadro negro, gente, vamos ver se eu consigo repetir isso aqui, né? Aí ele ia lá no quadro negro, aí ele escrevia assim, análise, né? Aí o C saía assim, ó, combinatória. Então ele fazia uma perna do C, né? E aquilo, eu nunca esqueci aquilo, eu achava aquilo muito engraçado, muito interessante, eu acho que era para acordar a gente, um negócio assim, tá? Pessoal, o que a gente leva de mais marcante, eu acho que foi a irmandade que se criou lá e a camaradagem que eu destaco aqui, a do meu irmão Natrot, que sempre me ajudou. Nós convivemos, eu fui à casa dele muitas vezes, Dona Wanda, seu Armando, as irmãs Vera, Vânia, os 2 irmãos, o Ricardo e o outro que mora em Roraima, está me fugindo o nome. Então, aquilo foi sendo construído, depois nós prosseguimos aqui na AMAN, o Natrot é um irmão e tanto. Mas eu destaco também, na trajetória do Colégio Militar, os meus 2 colegas de carteira, o Luciano ao meu lado direito, o Torquato ao meu lado esquerdo, logo em seguida vinha o Enio 464, e aquilo foram momentos muito agradáveis que a gente vivia, e talvez tenha muito mais coisa nas nossas memórias, e eu vou enviar as fotografias e comentar cada uma delas, né? Então, pessoal, essas são mensagens que eu queria transmitir para a turma, além das fotografias. É assim uma grande honra, uma grande alegria ter estudado com vocês aqueles 7 anos. A camaradagem é algo fenomenal dentro do Exército. Eu me lembro, por exemplo, que eu nunca fui assim bem de vida. A gente atravessou muita dificuldade, notadamente depois da morte de meu pai. E eu me lembro que o Aníbal 515, ele repartia a merenda dele comigo, porque nem sempre eu levava a merenda. Houve uma época no semi-internato que a gente almoçava o lanche que tia Anitta fazia, eu, Tarcísio, e depois a gente jogava bola, uma bola de meia. Eu não jogo bola e já tinha deficiência visual na época, mas lembro bem de eu, Tarcísio e Perdigão, jogando num daqueles corredores lá perto do atual auditório, né? Então, gente, outra passagem que está me fugindo aqui foi no salto em altura que a gente tinha que fazer, né? Eu estava apavorado que eu não conseguia jeito. Aí eu corri em direção àquela vareta acolá e pulei aquilo, caí de braço, quebrei o braço. Aquilo também foi um episódio marcante. Mas eu quero findar agradecendo ao Walter, a todos os colegas que estão nesse projeto Memória, ao Braz, ao Barros Leal, que me incentivaram lá com a orientação para a gente gravar. E me tocou muito uma indagação, se não me engano é do Braz, o que fizemos do Colégio Militar de Fortaleza.
Aí eu fiquei pensando, porque ele é presente na minha vida toda, nas nossas vidas, e eu quero compactar isso numa frase. E, para mim, o Colégio Militar é um manto sagrado de lembranças, de respeito, de consideração e cidadania, e de uma lição de vida que fica ad eterno para nós e, quiçá, os nossos descendentes possam se aproveitar disso. Um forte abraço a todos. É uma honra muito grande pertencer a esse grupo. O motivador de vir para o Colégio Militar foi a minha própria origem. Meu avô era um sargento do Exército, né, do tiro de guerra de Sobral, e meu pai foi coronel, serviu como capitão aqui no Colégio Militar de Fortaleza, né? E depois nós fomos para o Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro eu fiz concurso para o Colégio Militar do Rio de Janeiro. Na época era um concurso difícil, passei ali raspando, mas passei, e fiz 3 anos de Colégio Militar no Rio de Janeiro. Meu pai foi transferido aqui para Fortaleza novamente, veio para a região militar, e aí eu vim para o Colégio Militar daqui. Eu fiz os últimos 4 anos aqui, né? Com a minha gloriosa turma aqui, que terminamos o curso em 75. Como é que era a relação? O senhor pode ficar à vontade, viu, general? Pode gesticular. Como é que era a relação dos senhores, né, dessa turma, gloriosa turma, aqui dentro do Colégio Militar? Porque vocês eram crianças, evidentemente, mas num regime, evidentemente, de disciplina, não é? Toda turma tem as suas características, né? E é natural que todas as turmas são gloriosas. Mas a nossa turma é um pouquinho mais gloriosa que as outras, pelo menos para nós, né? Por causa do relacionamento. Nós sempre tivemos um relacionamento muito bom, mantido até hoje, são 50 anos, e nós continuamos nos comunicando, e eu diria que praticamente toda a turma. Nós temos gente no Brasil inteiro, boa parte militar hoje também já na reserva, né? Boa parte também seguiu outras profissões, temos diplomatas, temos engenheiros, médicos, né? Políticos, militares. Então é uma turma que se espraiou o Brasil afora, continua mantendo esse contato, e aqui no colégio a nossa turma fez a diferença, isso sem nenhum bairrismo, mas a gente tinha uma participação muito grande aqui no colégio, em todas as atividades. Daqui saíram grandes atletas, até de renome internacional, e atletas com renome nacional também. Então, uma turma que fez a diferença. Ok. O senhor se recorda de algum momento aqui dentro do colégio, algum local que vocês brincavam, ou algum acontecimento interessante que o senhor possa relembrar com algum personagem? Enfim. Não, aqui nós temos muitas recordações, né? O colégio aqui para a gente ela tinha um significado muito grande. E uma das recordações que eu tinha é justamente da época dos intervalos, das aulas, que a gente saía aqui para brincar, jogar uma bola, aquela bola improvisada que a gente ficava correndo aqui no pátio, né? Sempre tinha um bedel por perto ali, querendo pegar e anotar a gente ali, né? Mas os próprios monitores, que a gente chamava de bedel carinhosamente, né? Tinham uma atenção muito grande conosco. E entendiam. Hoje a gente olha para trás, né, vê que nós éramos crianças realmente. Estavam até brincando aqui, disse, será que eu estou tão velho assim como o coronel do colégio naquela época? Eu acho que estamos até mais. Mas naquela época, como criança, né, nós éramos muito bem acolhidos aqui pelos monitores, professores. Grandes recordações. Uma boa recordação que eu tenho aqui é da minha época aqui como atleta, né? Então, os atletas aqui, acabava a aula e a gente ficava para treinar, geralmente à tarde, né? E qual era a vantagem do atleta? É que quando a gente ia para o rancho, tinha a mais do que os outros um copo de leite e uma goiabada, que era uma delícia. Então o bizu era ser atleta para comer a tal da goiabada com um copo de leite a mais, né? E ficávamos aqui a tarde toda, né, participando das atividades esportivas. Tivemos o curso de formação de reservista, o CFR, que nós fizemos aqui. Também guardamos grandes recordações aí. Aquela época que você é soldado por 1 ano, né, dentro do colégio ainda, servindo ao Exército. E aí atirávamos, fazíamos marchas, acampamentos. Isso para crianças era o que tinha de melhor, né? E as histórias que nós contamos dessa época, a marcha de alguns quilômetros aí que parecia uma coisa do outro mundo, né? E o piquete de cavalaria, que esse daí para mim é o grande, vamos dizer assim, marco na minha vida no Colégio Militar de Fortaleza. Primeiro porque o meu pai era oriundo de cavalaria, como eu também. Ele foi o fundador aqui do piquete de cavalaria aqui em Fortaleza, e como capitão ainda. Depois voltou e continuou com isso.
E eu tive a sorte de fazer parte desse piquete como aluno depois e até mesmo comandar o piquete no último ano. E nós tínhamos aqui no fundo ainda está lá a sala, onde tinha reserva de material, onde a gente guardava as celas, as lanças, todo o equipamento que a gente usava nos finais de semana. Só para ter uma ideia de como nós temos uma tradição grande aqui, na frente do Hospital Militar, hoje nós temos uma praça com árvores frondosas, fazendo ali onde o pessoal vende flores e plantas, aquilo ali era um descampado e ali nós fazíamos as provas hípicas. E os nossos cavalos nós deixávamos no Hospital Militar, lá no fundo. E a gente saía a cavalo ali do hospital, em direção à Praia do Futuro, não tinha casa, não tinha nada, tudo aquilo ali era duna, areia, né? E era o Colégio Militar já descortinando a Praia do Futuro naquela época com os cavalos, né? Então, grandes recordações aí. 7 de setembro. 7 de setembro é uma data que eu guardo porque é o seguinte, particularmente a cavalaria, nós fazíamos as bandeiras históricas que abria o desfile de 7 de setembro. E o piquete, com o restante, que as bandeiras eram 11, vinham fechando o desfile a cavalo. O que a gente guarda disso? Para nós que éramos do piquete, nós tínhamos que chegar aqui na véspera, nós éramos acordados à meia-noite, e aí íamos lá para aquele fundo com os cavalos todos aqui no colégio, preparar os cavalos para o desfile no outro dia. A gente começava às 2 da manhã, limpando o cavalo, dando comida, marcando sela, pintando, fazendo aquilo tudo. Quando dava 5 horas da manhã, nós saímos daqui a cavalo para desfilar às 10 da manhã. Então ficávamos até às 10 ali, e eu me lembro que eu era moleque lá em casa, meu pai me acordava, né? Vamos embora, tá na hora do 7 de setembro ali. E eu vinha reclamando pra caramba, ter que acordar cedo, né? Você vê como as coisas são. Passa o tempo, a gente volta aqui e lembra desses momentos, né? Então marcou bastante o 7 de setembro para todos nós aqui. Professores, momentos de sala de aula, porque menino é danado, né? Pode ser aonde for, né? Então, assim, e vocês tiveram grandes mestres, né? Eu queria que o senhor falasse alguma coisa sintetizada sobre os grandes mestres e vocês na sala de aula, né? Essa é uma parte muito que nos toca muito. São com um carinho muito grande os nossos mestres aqui. É o que eu falo sempre. O Colégio Militar ele tem um papel social muito importante, integrador, né, na sociedade, nos prepara para isso, para o cidadão, não para ser militar, nos prepara para o cidadão do amanhã. E parte dessa preparação, eu diria que 90% dela é justamente graças a esses mestres que nos conduziram aqui, nos orientaram. Então, um grande carinho, grandes mestres. Eu me lembro que eu cheguei do Colégio Militar do Rio, o ensino é um pouco diferente, lá eu peguei professores também muito bons. Primeira aula de matemática que eu fui assistir aqui, entrei numa sala, todo mundo em pé ali, tinha aquele retroprojetor, que era novidade na época, né? E quem estava dando a aula era o professor Gildo, de matemática. Uma loucura aquela hora, eu não entendi nada, mas a turma adorava o professor, né? Depois eu fui entendendo, ele fazia um ensino participativo e a gente aprendia muito. Então, o professor Denizar, grande mestre daqui da Academia Cearense de Letras, né? Uma pessoa que nos ensinou muito, tanto história como geografia, né? O Danziato, que era o nosso coronel Danziato, pai de um coronel amigo nosso, que era professor de história. Ele chegava devagarinho, com seu pitoco de cigarro, levava meia hora para chegar na sala. E a gente torcendo para que ele demorasse bastante, né? Aí ele começava a ler, ele conversando. Era uma pessoa extraordinária, e ensinava uma história danada para a gente. O coronel Facó, famoso, ele era torcedor ferrenho aqui, então a gente passava quase a aula inteira conversando futebol com ele, para tirar ele do assunto da aula, né? Aí você dava uma corda, quando o time dele perdia, ele parava a aula e começava a falar de futebol. O time dele era? Se eu não me engano, era o Ceará, né? Ou era o Ferroviário. Fortaleza, não? Fortaleza, eu não lembro mais, mas ele era um torcedor desses fanáticos. E a turma pegava e dava a corda para não ter aula, né? Aí ele ficava contando aquele resultado e quando chegava a prova a gente se lascava porque ninguém estudou nada do que ele tinha falado, né? Tinha outros professores também muito bons. Eu me lembro do professor que nós tínhamos aqui, o Coelho, de Biologia, né? O Crisóstomo, de Português, que era um civil, um professor muito culto, mas muito rígido, né? E a turma era bagunceira, né? Então na aula dele geralmente era 3 ou 4 para fora toda hora. Ele chegava assim, fulano para fora, quem está atrás dele também, e a turma toda ia para a rua, né? Aí ia lá para o Bedel, né? Para parar no... Mas o professor Crisóstomo era um excelente professor de português, né? Grandes recordações. E quem nos ajudava muito, fazia o meio de campo, era a Neide. Então a gente dava alteração ali, o professor queria pegar a gente,
A Neide ia lá, conversava com o monitor e quebrava o nosso galho, né? Então, grandes personalidades, aí, o Coronel Noé, professor de descritiva, grande professor, o Aníbal também. O Coronel Aníbal era grande, pra gente naquela época, né, era um coronel forte. Ele dava aula de descritiva, a gente tinha mais medo dele do que da própria aula, né? Mas era uma pessoa também extraordinária, né? Então, são grandes professores, grande carinho por eles. General, existe uma classificação dos alunos muito inteligentes, são os CDFs, os intermediários que iam para o esporte, ficavam ali, e os bagunceiros mesmo. O senhor se classifica aonde dentro dessa eu diria o seguinte, você conhece a história do pato, né? O pato nada mal, voa mal, né? Anda mal. Eu peguei um pouco de cada coisa dessa. Eu fui major aluno aqui no colégio, estava entre os 10 primeiros do colégio, fui atleta do colégio e gostava de uma baguncinha danada. Então eu fui um pouquinho de cada coisa. Ok. Eu acho que o grande significado é justamente esse. São 50 anos, são 2 gerações, né? E nós aprendemos a nos respeitar, né? Aprendemos a respeitar os nossos valores, as nossas tradições, estender isso às nossas famílias ao longo desses 50 anos. Então não é pouco, são 7 anos juntos, alguns até antes, que já se conhecia aqui, né? E isso depois que você sai do colégio, você leva para o resto da vida. Então, realmente, hoje, olhando para trás, 50 anos percorridos, né? E a gente, quando reencontra um ou outro, alguns um pouco mais carecas, outros ainda mais jovens, aparentemente, mas todos são iguais. É o que eu digo aqui, o apelido volta a funcionar, né? A gente entra por aquele portão, volta a ser aluno do colégio e esquece qualquer problema, qualquer dificuldade, qualquer outra coisa que não seja o seguinte: vamos voltar a ser alunos, vamos reviver os nossos bons tempos e o principal, estimular essa nova juventude a que daqui a 50 anos façam a mesma coisa. É o cidadão de amanhã que está sendo formado aqui, né? Hoje eu recebi aí essa gurizada da cavalaria, né? E emociona muito. E está vendo companheiros, e aqui eu aproveito para parabenizar o Amaral pela excelente ideia, essa iniciativa que ele teve. Tá? Para nós todos isso aí vai significar muito, mas muito mais do que para nós, é um exemplo que a gente está fazendo aqui, deixando um legado e que as próximas gerações façam a mesma coisa. Afinal de contas, somos todos alunos do Colégio Militar, Zum Zaravalho. Ok. Qual era o apelido do senhor? Aqui era James Bond. James Bond? James Bond. 007. Meu número era 007, entendeu?